sou Eduardo de Cabral Menezes, sou filho de José de Faro Menezes, de saudosa memória, e Maria Antônia de Cabral Menezes, ainda viva, graças a Deus, hoje com 103 anos. Eu nasci em Aracaju, no já distante dia 4 de outubro de 1937. Estudei na Faculdade de Direito de Sergipe e por ela me formei no ano de 1961. No Ministério Público, eu posso dizer que tive 2 ingressos. O primeiro, em 1960, como promotor substituto, e o segundo, como promotor efetivo agora, em 1962, após ter sido aprovado em primeiro lugar em concurso de provas e títulos. Eu nasci em casa. Na época em que eu vim à luz, ainda se usava fazer os partos em casa. Então eu nasci na casa de meu avô, Antônio Cabral, na Avenida Coelho Campos, numa casa que hoje, para minha tristeza, foi demolida. Mas meus pais residiam, a essa época, na rua de Aroá, e nessa casa eu comecei os meus primeiros estudos. Eu, relembrando aquele tempo, eu trago à memória a figura de minha mãe me levando, com pouquíssima idade, ou seja, 5 anos, ao Jardim de Infância Augusto Mainá, ainda hoje existente, que era um estabelecimento dirigido pela professora Isabel Tiúba Barreto, mais conhecida como Bebé Tiúba. E lá eu iniciei os estudos. Era uma escola de referência, né? Era uma escola de referência. E deu-se um fato interessante pelo seguinte, porque ao final do primeiro ano, eu tinha me afeiçoado de tal forma à minha professora, que ao voltar ao estabelecimento no segundo ano, eu não quis cursar o segundo período. Isso criou um problema para a professora, porque eu escapulia da sala dela e voltava para a sala da minha primeira professora. E a coisa chegou a tal ponto que Bebé Tiúba, a diretora, chamou minha mãe à escola e disse que estava estabelecido um impasse. Minha mãe aí, sabiamente, me retirou do Jardim da Infância, me levou para a sua casa e lá ministrou os meus primeiros conhecimentos de português e matemática. Então, com a cartilha de Trajano e a matemática de outro autor, ela começou a me transmitir os rudimentos da educação, posso dizer assim. De forma que, no ano seguinte, ao me matricular no Colégio Jacques Figueiredo, que naquela época era simples educandário, eu já sabia ler e contar, o que proporcionava uma certa vantagem perante meus coleguinhas, porque eu era tido como uma referência dentro da sala de aula. Jackson de Figueiredo, muita gente importante estudou lá também, era um bom colégio, né? Era um excelente colégio. Era um excelente colégio. Lá eu cursei todo o primário e saí do Jackson, porque na época não tinha científico, como hoje não sei como é a denominação desse curso. Mas terminei o ginásio e de lá teve que sair para o Ateneu, onde cursei o científico. O Jacques Figueiredo era dirigido pelo casal de professores Benedito e Judite Oliveira, de quem eu tenho gratas recordações. E deu-se até um fato interessante. No ano em que eu fui matriculado, e como eu já sabia ler e escrever, era costumeiro que a professora me chamasse ao quadro negro, não só para escrever, como para ler trechos da seleta que se utilizava até então. E eu lia com certa facilidade, só que em um determinado dia houve um incidente. Havia um trecho que ela mandou eu ler, que dizia assim: o vaqueiro tangia o gado bravio. E eu li assim, exatamente, o vaqueiro tangia o gado bravio. Só que ela me corrigiu, brávio. Eu estranhei a correção e cheguei em casa e disse à minha mãe: a professora me retirou meio ponto porque eu pronunciei bravio e não bravo. Minha mãe ficou uma arara
e se dirigiu ao colégio e lá interpelou o professor Benedito, relatando esse incidente. O professor Benedito disse, esse menino está sabendo mais do que a professora. E me retirou do curso infantil, onde eu estava, e colocou no primário. E isso me propiciou a que eu galgasse um status melhor e, exatamente por isso, eu pude suprimir um ano de curso, fazendo a admissão, que era um exame existente na época, para se alcançar o ginásio. Foi assim que eu entrei no ginásio. Eu nunca tive irmãos, sou filho único e sempre fui filho único. Agora, nem por isso eu levei uma vida folgada do ponto de vista da disciplina. Minha mãe era muito exigente. Meu pai não era tanto. Meu pai, bastava um olhar dele e já me enquadrava. Minha mãe, não, ela me dava palmada mesmo. E eu me recordo de uma ocasião que eu tinha sido operado de apendicite pelo doutor Augusto Leite, que é uma referência na medicina sergipana, e fiquei em casa de resguardo, enquanto minha mãe ia à igreja agradecer pela graça de eu ter me recuperado rapidamente. Só que Quantos anos o senhor tinha? eu tinha 11 anos nessa época. Só que, como todo menino que gosta de futebol, eu gostava muito, passava na porta lá de casa um amigo meu e nós começamos a jogar uma bola, chutando uma lata. Minha mãe, quando estava voltando da igreja, que me viu chutando essa lata, operado de apendicite, ainda com o curativo na barriga, ela me deu uma surra. Quer dizer, para jogar bola eu não podia, mas para tomar surra podia. Aracaju, naquela época, pode-se dizer, era uma cidade bucólica. Era uma cidade tranquila, havia bondes. Toda tarde minha mãe costumava ir pegar um bonde e ir para a casa de meu avô, que a casa onde eu nasci, na Avenida Coelho Campos. E quando nós íamos a pé, era costume passarmos pelo Parque Teófilo Dantas. Naquela época existiam viveiros de bichos, eu me lembro que tinha um viveiro de pássaros, tinha uma onça na cascata que ficava no canto da rua Propiar, tinha macacos, tinha um bocado de coisa assim, interessante para se ver no parque. Não era como hoje. O parque era bem conservado, era realmente agradável de se visitar. E as festas de Natal? As festas de Natal eram notáveis, porque no Parque Teófilo Dantas se armavam aqueles brinquedos como roda gigante, carrossel de seu Tobias, aviãozinho, os barcos. E haviam também as retretas. As famílias colocavam seus bancos de um lado e do outro daquele canteiro central e ficavam ali conversando ao som de aquelas músicas natalinas, elas ofereciam-se prendas. E no fundo do parque, lá por aquela rua onde morava na época o doutor Garcia Moreno, formavam-se as roletas. Havia jogo, e o jogo era permitido nessa época de Natal. De forma que era realmente uma festa muito movimentada, a festa de Natal, aquela época. O senhor tem saudade? Tenho muita saudade, realmente. Principalmente do carrossel, porque eu era habitué do carrossel do seu Tobias. Aí, depois que o senhor terminou os estudos no Jackson Figueiredo, o senhor foi para o Colégio Ateneu? Fui, mas aí aconteceu um fato interessante. Como meu pai era sócio proprietário de um banco, aí amigos me aconselharam a que eu fizesse o curso de contabilidade, porque achavam que meu destino final seria trabalhar no banco com meu pai. Então eu me transferi para a Escola Técnica de Contabilidade Tobias Barreto, ali na rua de Pacatuba, ainda onde hoje realmente ainda está o Colégio Tobias Barreto. Terminado o curso, ou estando por terminar, dizendo melhor, alguns colegas me influenciaram para que eu fizesse o curso de Direito. Eu não tinha vocação para Direito naquela época. Essa vocação nasceu posteriormente, durante o curso. Eu pensava em fazer medicina. Por que o senhor queria fazer medicina? Não sei, eu achava que tinha assim, mais pendor para a medicina, mas como aqui não tinha faculdade de medicina, e eu não queria sair de Aracaju, até porque eu era filho único, meus pais faziam restrição à minha saída daqui e tal. Eu fui ficando por aqui. E esses amigos me aconselharam, ou me influenciaram, vamos dizer assim, a que eu fizesse o curso de Direito. E eu fui fazer o vestibular mais por farra, vou confessar aqui, do que realmente por vocação. Para mim foi a época dourada. Haviam os bailes, primeiro da Associação Atlética, dos quais eu era habitué, e depois
do Yacht Clube, que é um clube que veio posteriormente. Eu me recordo bem que aos domingos, a minha trajetória era a seguinte: pela manhã ia jogar futebol com uma turma de amigos na Praia da Atalaia, jogava esse futebol até meio-dia. Meio-dia tem que sair correndo da praia para almoçar, tomar um banho e me preparar para ir para a matinê do Cinema Palace, que era o grande evento das tardes domingueiras. Essa sessão começava às 2 horas da tarde. Como a sessão terminava às 4, eu corria para a Associação Atlética para dançar, que naquele tempo era o auge da vida social. E à noite, após o café da noite, ia para a Praça Fausto Cardoso, que era onde se realizava retretas. E aí os retretas começavam os namoricos, e tinha a banda da Polícia Militar tocava, era uma festa. Então foi muito boa a juventude, era? Não, era boa. Não tinha violência. O Cacique Chá fervilhava de gente nos fins de semana, e eu era frequentador também constante do Cacique Chá. Voltava de lá a pé para casa, sem que houvesse receio de qualquer coisa, assalto, não se conhecia o que era assalto, nada. Era uma cidade tranquila. Eu, com o passar do tempo, fui percebendo que a minha vocação não eram os números, eram as letras. Embora meu pai fosse diretor do banco, e abria-se essa perspectiva para meu futuro, eu achava que eu devia ter uma vida independente. E que a minha carreira não era aquela. Preferia fazer outra. Como não havia faculdade de medicina, como já relatei, então eu me sujeitei a fazer a faculdade de Direito. Só que deu-se uma coisa interessante. Como o vestibular naquela época era diferente do que é hoje, a ênfase maior nas provas era a prova de português, que era eliminatória e que o candidato teria de alcançar pelo menos a nota 6 nela. Eu fui fazer essa prova com tranquilidade, porque eu sempre gostei de literatura e durante o período em que estudava para me submeter ao vestibular, eu li um livro. Eu me lembro que eu li um livro de Somerset Maugham, Servidão Humana, que é um dos clássicos da literatura universal. Ao me submeter à prova de português, o tema sorteado foi exatamente fazer a crítica de um livro. Para mim foi a sopa no mel. Eu tinha acabado de ler o livro de Somerset Maugham. E aí discorri longamente sobre esse livro. Quando terminou a prova de português, alguns colegas me interpelaram: como é que se foi? Eu disse: eu acho que estou passado, porque pelo menos 8 eu tiro nessa prova. Os colegas achavam que era presunção de minha parte. Então eu expliquei. Na dissertação eu tiro 6, que são exigidos para a minha classificação. E mais 2 pontos eu acredito que tire nos quesitos sobre gramática. E não deu outra. Realmente eu tirei 8 nessa prova. E que essa média, somada com a das outras provas, que na época eram História, Latim e Francês, que eu estudei, havia a opção francês ou inglês, eu escolhi francês, eu me classifiquei com uma média 8 e a média final eu fiquei em 5º lugar. Para mim, eu achei uma vitória. No começo, eu confesso que não me adaptei muito bem, porque as matérias não despertavam assim muita atenção. Era direito romano, ministrado pelo padre Monsenhor Dr. Alberto Bragança de Azevedo. Era introdução à ciência do direito, ministrado pelo professor Luiz Pereira de Mello, que era um bom professor. Teoria Geral do Estado, que era ministrado por Joviniano de Carvalho Neto. E Economia Política, que era ministrado pelo professor José Dantas Prado. Mas no 2º ano, entrou o Direito Penal. E foi a matéria pela qual me apaixonei, à primeira vista. Você se apaixonou pelo conteúdo? Pelo conteúdo, me identifiquei muito com o conteúdo e terminei me tornando professor de Direito Penal, substituindo o meu antigo professor, que era o doutor Osman Ora Fontes. Eu fui professor de Direito Penal na Universidade Federal de Concurso, na qual entrei por concurso, também aprovado em primeiro lugar.
durante longos 30 anos. E foi uma fase também que me propiciou uma experiência muito boa, porque eu costumo até dizer que a minha maior obra, eu não angariei bens materiais durante a minha vida, mas a minha maior obra foi exatamente meus alunos. Onde eu chego, as portas se abrem, porque meus alunos me acolhem muito bem. Então, a partir do segundo ano, o senhor gostou do curso? Gostei. E aí deu-se uma particularidade. O terceiro ano, eu entendi de cursar na Faculdade de Direito da Bahia, que era a antiga faculdade que se situava ali no início da Avenida Joana Angélica. Por que o senhor decidiu mudar para a Bahia? Eu queria uma experiência nova, achava que talvez o curso na Bahia me proporcionasse novas oportunidades, uma carreira mais promissora, esses sonhos da adolescência, posso dizer. E fui para lá. Não conhecia ninguém. Durante o ano, o professor da cadeira de Direito Penal era o doutor Raul Chaves, uma figura muito conhecida, não só no estado da Bahia, como nacionalmente. Era um dos maiores nomes do direito penal brasileiro. E não sei porquê, houve uma empatia muito grande entre nós, a ponto do professor Raul Chaves me convidar, eu como seu aluno, para dar aulas de direito penal no lugar dele, na escola da Polícia da Bahia. No final do ano, eu resolvi voltar para Aracaju. Por quê? Por quê? Porque naquela época eu namorava uma moça de Aracaju, estava apaixonado por ela e achava que estando na Bahia ia terminar me separando dela, essa coisa toda. E anunciei, a moça, aliás, com quem nem eu vinha a me casar. Depois terminou esse namoro, mas o destino acontece. Quando eu anunciei esse propósito a doutor Raul Chaves, ele disse, não, você não volta para Aracaju. Você vai ficar no meu escritório. Você vai integrar a minha banca de advocacia. Eu disse, não, doutor Raul, mas eu estou querendo voltar. Disse, eu vou a Aracaju e vou pedir a seu pai para deixar que você retorne para Salvador. Mas meu pai disse, não, eu vou a Aracaju. E não deu outra. Ele veio a Aracaju, meus pais o receberam com um jantar muito amigável. E lá no final, como se fosse um pedido de noiva, ele disse para meu pai, doutor José, eu vim aqui pedir que o senhor deixe Eduardo retornar para Salvador, porque eu tenho planos para Eduardo. Meu pai tomou um susto. E disse, eu não estou sabendo de nada, qual é o problema? Disse, não, que eu estou querendo que Eduardo volte a Salvador e Eduardo quer ficar em Aracaju. E aí, resolveram como? Resolvemos que eu não cedi 1 milímetro. O doutor Raul Chaves lamentou muito e eu voltei para Aracaju e terminei os 2 últimos anos, naquela época o curso de Direito era 5 anos, terminei os 2 últimos anos aqui na turma de Sergipe, da qual inclusive eu fui escolhido orador. Quem fazia parte daquela turma? O senhor guarda amizades ainda daquela época, doutor Eduardo? Muito. Um dos quais, Pascoal Nabuco, ao qual já nos referimos, José Costa Cavalcante, Pedro Heroíto Doria Leó, Thierry Gonçalves Santana, Alisson Simões Porto, Aldete Alves Nunes, José Amado Nascimento, um intelectual de nomeada, Ariosaldo Figueiredo, todos esses foram meus colegas naquela época. A turma era composta de 22. Naquela época existiam os trotes. E era costume na Faculdade de Direito, a turma dos veteranos aplicar um trote na turma de calouros, aqueles que estavam entrando na faculdade, tinham acabado de ser aprovados no vestibular. E a gente fazia o quê? Alisson, que era muito espirituoso, esse colega do qual eu já falei, punha um pacote de roxo terra, que é uma tinta que se mistura em água, dentro de um aspirador, não, um aspersor, molhava o calouro e depois rodava aquela manivela do aspersor e borrifava o calouro todo com aquela tinta, o sujeito saía todo de uma cor só, geralmente roxo ou então azul. E esses trotes eram famosos. Tanto que
Quando a faculdade, a universidade, instalou a faculdade de medicina aqui em Sergipe, nos convidou para aplicar os trotes na primeira turma, que acabava de entrar na faculdade de medicina. Não tinha ninguém para aplicar. Não tinha ninguém para aplicar. Fomos nós de direito que fomos aplicar nos calouros de medicina. Quando eu me formei, eu pensei em advogar, mas eu não tinha vocação para advocacia. Eu pendia sempre ou para ser Ministério Público, que era a minha preferência, ou a magistratura, que era uma opção também muito interessante. Mas eu já era promotor, substituto, como eu lhe falei. Como é que foi essa história de ser promotor substituto? Aí é que está. Recém-formado ou foi antes de Não, se formar? eu como acadêmico de Direito, a exemplo de outros que eu já mencionei aqui, Arthur Deda, Luiz Carlos Alencar, Zé Teles Prudente, Epaminondas Andrade Lima, nós acadêmicos já exercíamos as funções de promotor substituto. Isso dava uma prática muito boa para nós, que éramos simples acadêmicos. Só Por que que tinha essa função naquela época de promotor? porque o governo se negava a fazer concurso, porque o governo abrindo concurso teria que nomear os aprovados em razão dos seus méritos. E não abrindo concurso, ele nomeava nomeava quem ele quisesse. De forma que o promotor substituto, de certa forma, ficava preso ao governo, porque tinha o sentimento da gratidão. Fizemos essa turma da Faculdade de Direito de 1961, se sujeitou a esse concurso quase em sua totalidade, e na grande maioria foi aprovado. E aí agora eu já era promotor substituto. E aí deu-se um fato também interessante que eu vou relatar aqui. O doutor Luiz Garcia, que teve a coragem de abrir o concurso, há muito tempo não se fazia, reuniu os candidatos em palácio e disse o seguinte: aquele que for aprovado em primeiro lugar terá direito a escolher a comarca. Nós fomos fazer a prova e, publicado o resultado, nós todos naquela ansiedade, querendo saber quem tinha sido o aprovado em primeiro lugar. Então, o Procurador-Geral do Estado, presidente da banca examinadora na época, que era o doutor Manuel Aquiles Lima, chegou para nós e disse: olha, eu não vou dizer aqui nomes, agora, até porque as provas não foram ainda identificadas, mas posso dizer que quem passou em primeiro lugar foi uma moça, porque uma prova feita com a letrinha toda certinha, observando as margens direita, a margem esquerda. Essa moça fez uma prova excelente, passou em primeiro lugar. Eu aí disse: sou eu. A moça sou eu. Porque naquela época eu tinha uma letra muito redondinha, certinha, bonitinha e tal coisa. E eu tinha feito uma prova excelente. Porque eu não vou negar que eu levei vantagem, porque eu já era promotor substituto, já sabia como fazer uma petição, fazer uma denúncia, fazer um recurso, já tendo feito isso tudo na prática. E quando se identificou, como se publicou o resultado final da prova, o primeiro lugar foi eu. Então eu fui. E aí o senhor pôde escolher, né? Aí eu fui ao doutor Luiz Garcia, aliás, ele que me chamou de palácio: Eduardo, você passou em primeiro lugar, meus parabéns e tal. Qual é a comarca que você escolhe? Eu disse: vou escolher Laranjeiras, que era a comarca mais próxima de Aracaju. Quando o senhor estava como promotor substituto, o senhor passou em qual comarca? Eu fui nomeado para Frei Paulo. E gostava muito de Frei Paulo. Ainda hoje eu faço visitas sentimentais a Frei Paulo, porque gosto de relembrar o meu início lá como promotor. Os 2 anos que o senhor ficou como promotor substituto foi lá? Lá em Frei Paulo. Aí o doutor Luiz disse: está certo, você escolheu Laranjeiras, vou mandar lavrar o decreto. Eu voltei para casa, disse aos meus pais, eles me parabenizaram e eu fiquei esperando a nomeação. Só que os dias foram passando e nem eu era nomeado, nem ninguém da turma de aprovados. E já uns 20 dias depois desse primeiro chamado a palácio, o doutor Luiz me chama novamente lá e disse: Eduardo, eu disse a você que quem lograsse
passar em primeiro lugar, teria direito a escolher a comarca. Foi, doutor Luiz? Você passou em primeiro lugar, né? Foi, doutor Luiz. E me disse que escolhia Laranjeiras. Foi, doutor Luiz. Mas eu não vou poder lhe nomear para Laranjeiras. E ele argumentou o quê? Aquilo para mim foi um choque. Por quê, doutor Luiz? Porque a promotoria substituta de Laranjeiras é ocupada por Albano Franco, acadêmico de Direito, que é filho de Augusto Franco, o líder da UDN, Sérgio Paulo. Eu, adolescente, rapazinho, sangue quente, fiz uma criação. Disse, se o senhor não me nomeia para Laranjeira, pode nomear para qualquer lugar que eu não estou nem aí. E saí. Os dias foram passando novamente. Nada de sair nomeação. Não saía a minha, mas também não saía de ninguém. Aí ele me chama a palácio. Eduardo, a última vez que você esteve aqui, me fez uma grosseria, ele foi, me desculpe, realmente eu estava com sangue quente, não esperava aquela notícia que o senhor me deu, eu já estava, me considerava promotor de Laranjeira. Lhe fiz aquilo, me desculpe. Ele disse, não, está superado. Você vai ser promotor de Laranjeira. Agora eu vou fazer o seguinte, eu lhe nomeei promotor de Laranjeiras e na mesma data lhe nomeio aqui procurador da Fazenda, cargo em comissão. Albano não sai de lá. Enquanto Albano estiver lá, você está exercendo aqui o cargo em comissão de procurador da Fazenda. No dia que Albano desistir da comarca, você vai lá, a comarca já é sua, você é o efetivo. Você aceita? Eu pensei assim, eu não sabia quanto ganhava um procurador da Fazenda. E, doutor Luiz, o senhor me deu 24 horas para eu lhe responder essa pergunta. Fui até meu pai e perguntei, meu pai, quanto é que ganha um procurador da Fazenda? Meu pai telefonou para um amigo dele que trabalhava no Tesouro, e esse amigo disse, 12 mil cruzeiros naquele tempo. Então, um promotor ganhava 5. Eu aí não esperei 24 horas, não. Voltei a palácio, doutor Luiz, eu aceito, para solucionar o problema, eu vou aceitar. Para um pai para pedir conselho, né, doutor Eduardo? Exatamente, exatamente. E assim foi solucionado o problema. Como foi essa experiência como procurador da Fazenda? Não, eu gostei. Eu opinava, eu já tinha prática de dar pareceres. Só que os meus pareceres, nesse caso, nessa função, eram especificamente sobre problemas fiscais. Eu procurei me inteirar da legislação fiscal do Estado e já estava dando parecer com muita facilidade, a ponto de o outro parecer, eram 2 cargos de procurador da Fazenda, o outro parecer, que era o doutor Joaquim Andrade, se surpreender e chegar a elogiar meus pareceres. Não tive dificuldade, não. Uma boa experiência. O término do mandato de doutor Luiz Garcia também terminaram os mandatos de deputado estadual. O dono desse cargo de procurador da Fazenda que eu ocupava era o deputado Pedro Barreto. O deputado Pedro Barreto voltou para o cargo dele sem me avisar, sem coisa nenhuma, aliás, não tinha obrigação de me avisar. E eu caí fora. Como meu cargo efetivo era promotor de Laranjeira, eu voltei para a Laranjeira. Albano não precisava, nem nunca precisou de cargo de promotor. Ainda hoje continua meu amigo. Como é que foi finalmente, né, ser promotor, né, titular lá de Laranjeira? Bom. Cargo que só quis tanto, né? Aí era bom, porque Laranjeiras aqui pertinho, lá eu me tornei professor de História do colégio, do ginásio Posidônia Bragança, que para mim também foi uma experiência muito boa, entendeu? E eu conciliava o cargo de professor com o de promotor. Não houve maiores problemas, fiz alguns júris em Laranjeiras, considero que me saí razoavelmente bem. As audiências eram feitas na prefeitura. O juiz sentava na mesa do prefeito, eu sentava numa cadeira ao lado. Um dia de júri pegava umas 10 ou 12 cadeiras para os jurados e para assistência. Era tudo improvisado, não existia nada. Naquela época que eu fui promotor, tudo era muito diferente. A máquina de escrever era minha, portátil, que eu levava para Feipal, depois para Laranjeiras. Não tinha assessor, quem datilografava as minhas denúncias, as minhas peças jurídicas de uma maneira geral, era o mesmo. Entendeu? Então, era muito precário. Em Laranjeiras, eu fiquei de
1962, foi o ano que eu fiz concurso e fui nomeado, até 1966. Porque em 66, o governador do estado já era o doutor Celso Carvalho, e eu tinha me aproximado do doutor Celso Carvalho, porque houve aquele movimento militar de 1964, e eu fui designado para integrar uma comissão geral de investigações, juntamente com o juiz, depois desembargador, Humberto Denis Sobral, e o coronel Max José Ribeiro. Parece que me credenciei no exercício dessa função, a ponto de doutor Celso Carvalho ter me designado para vários cargos da secretaria. Eu fui secretário de administração, primeiro delegado da capital e depois secretário particular do governo. Como secretário particular do governo, doutor Celso disse: eu quero lhe promover a promotor da capital. Para mim era ótimo, porque eu não precisava mais viajar para o interior. A essa altura eu estava recém-casado. Mas esses cargos de gestor público foram todos no governo de Celso Carvalho? Celso Carvalho. Eu ocupei vários cargos. No dia em que eu casei, eu era secretário de segurança, nomeado por doutor Celso Carvalho. Então, foi uma experiência boa a gestão estadual? O senhor achou que... Para mim foi excelente. Me abriu uma visão de uma forma muito ampla, entendeu? Me deu uma experiência de serviço público, me ensinou a compreender os problemas de cada uma das pessoas que me chegavam, trazendo seus casos para eu resolver, principalmente como delegado, secretário de segurança. Ali, naquela secretaria, você sabe que só chegam pepinos, né? Não chega nada bom. Mas isso me deu uma tarimba muito grande do serviço público. Depois, como secretário particular dele, então eu já estava atuando num nível até mais elevado. Eu gostei muito. E continuamos amigos ao longo da vida. Terminou o governo dele, nós continuamos amigos. E até o meu passamento, eu ia todas as quartas-feiras à tarde para o apartamento dele para batermos papo. Nós mantivemos essa amizade até o final. Mas que o chefe foi um amigo, então? Muito amigo, muito amigo. Até hoje eu reverencio a memória do doutor Celso Carvalho. No governo Lorival Batista, foi criado o cargo de subprocurador-geral da Justiça. E eu, nomeado para esse cargo. Promovido de promotor da capital para subprocurador de justiça. Só que com pouco tempo de exercendo o cargo de subprocurador-geral da justiça, ocorreu que o procurador-geral, que era o doutor Gonçalo Hollenberg Leite, meu professor de Direito Civil na Universidade Federal, teve um AVC e se afastou do cargo. Eu, como substituto natural do procurador-geral, eu era o subprocurador-geral, assumi. E fiquei como procurador-geral 8 anos, ou seja, nos governos Lorival Batista e Paulo Barreto de Menezes. Então, eu fiquei como procurador-geral durante esses 8 anos. Ao cabo desses 8 anos, eu voltei à minha função de procurador-geral, que agora já não era mais subprocurador, já tinha sido criado um colégio de procuradores. E eu era procurador de justiça, não era mais procurador-geral, mas era procurador de justiça. E nesse cargo, nessa função, passei a atuar junto ao Tribunal de Justiça, junto, inclusive, de velhos contemporâneos meus na faculdade, como Arthur Deda, Luiz Carlos Alencar, Epaminondas e outros, entendeu? Com que eu passei a travar conhecimento. E a receber lições também, porque aqueles desembargadores mais velhos, como Luciano França Nabuco, José Nolasco de Carvalho, Luiz Pereira Melo, meu professor na Faculdade de Direito, Xavier de Assis, Raimundo Rosa Santos, Antônio Vieira Barreto, todos esses eram desembargadores. Para mim foi uma lição. Quando há um recurso interposto de uma decisão proferida por um juiz de primeira instância,
esse processo sobe ao Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça é sorteado um desembargador para ser o relator desse recurso. O relator, ao receber o processo, o remete ao Ministério Público para que um dos procuradores de justiça ofereça seu parecer. Então, o procurador de justiça oferece esse parecer, o processo volta às mãos do desembargador relator e ele leva para julgamento, ou na Câmara ou no Pleno, conforme a competência desses órgãos. O procurador de justiça pode comparecer à sessão da Câmara ou do Pleno, ou não, mas a sua opinião está lá manifestada. Muitas das vezes, o Tribunal de Justiça acolhe o parecer do Ministério Público, e isso não deixa de ser motivo de satisfação, porque, no final das contas, demonstra que o procurador estudou para firmar aquela convicção, entendeu? E o senhor gostou de ser mais, atuar como procurador ou como promotor? Porque tem a sua singularidade, né? Tem. Procurador tem a sua responsabilidade aumentada, porque agora você está dando parecer para um órgão colegiado, composto, naturalmente, de magistrados mais categorizados. Promotor é mais o dia a dia. E, além de que, há o inconveniente de a pessoa ter que se deslocar para a comarca do interior ou morar lá, que hoje, inclusive, é obrigado que o promotor ou o juiz more na comarca. Mas, naquele tempo, era muito diferente de hoje, porque eu, como procurador de justiça, eu mesmo redigia os meus pareceres. Meu assessor apenas digitava. Mas eu fazia questão de estudar para dar os pareceres, até porque é preciso não esquecer que eu era professor da Universidade Federal. E para você estar apto a exercer a função de promotor, de professor, é preciso que você estude. E a função de procurador me obrigava a pesquisar, me aprofundar nos livros. Naquele tempo eu não usava computador, era nos livros, na jurisprudência, para que pudesse dar um parecer categorizado. Nesse particular, modéstia à parte, eu caprichava. Eu gostava de firmar meu ponto de vista com convicção e com base. O senhor ficou até o final como procurador, até se aposentar? Fiquei, eu costumo dizer que fui expulso, porque quando eu completei 70 anos, eu não queria sair. Porque no total foram 47 anos de Ministério Público, né? Sem contar com o promotor já substituto antes de passar no concurso. Eu me aposentei no total com 47 anos, mas é o que acontece que eu completei 70 anos. E naquela época, hoje é 75, mas naquela época, a aposentadoria compulsória se dava aos 70 anos. Aí, completando 70 anos, eu tive que me afastar. Mas o senhor acha que podia continuar um pouco mais? Não, eu acho que eu estava apto a continuar porque eu tenho uma prática muito grande de dar pareceres, já está com as leis, a jurisprudência, tudo na cabeça. Eu sempre gostei de redigir, sou uma pessoa que tenho livros de direito publicados, eu sempre gostei de redigir, de forma que, para mim, o trabalho era uma distração. Eu já era procurador-geral quando se abriu uma vaga de direito penal na Faculdade de Direito. Então eu procurei o doutor Gonçalo, que era o diretor, e manifestei minha pretensão de ocupar essa cadeira. O doutor Gonçalo disse, agora só por concurso. Luiz Carlos Alencar, Jussara Leal, Arthur Deda, Wagner Ribeiro, esses todos já eram professores anteriormente, sem precisar de concurso. Mas quando chegou na minha vez, o doutor Gonçalo disse, agora só por concurso. Ele disse, abre o concurso que eu farei. Me submeti ao concurso com uma banca examinadora composta dos professores Osman Ora Fontes, Garcia Moreno e Jussara Leal. Também passei em primeiro lugar, de forma que fui aprovado. E como professor
de Direito Penal da universidade, passei 30 anos. 30 anos muito prazerosos, porque realmente eu gostava do contato com os alunos, que achava que aquilo me vivificava, me renovava, entendeu? Mas por que o senhor quis tanto ser professor? Tá? No caso, já era universidade ou era faculdade ainda quando o senhor entrou? Eu não tinha pensado realmente em ser professor, eu já tinha sido professor de História na comarca de Laranjeiras, no ginásio por Sidônia Bragança, conforme eu falei. Mas os meus colegas, sabendo que eu tinha um pendor pelo direito penal, já tinha me destacado no júri, como promotor do júri, eles, por que você não faz concurso para essa cadeira de direito penal que abriu agora? Eu pensei, por que não? Por que não? Então, fiz e, como eu falei anteriormente, consegui ser aprovado. E gostei. E gostei desde a primeira aula, eu já gostei da carreira. É claro que a primeira aula não é como a décima, nem como a centésima, como a milésima. Você vai se aperfeiçoando como professor, à proporção que a experiência vai lhe chegando. De forma que, nos últimos tempos, se criava aquela atmosfera de amizade entre o professor e o aluno. Eu era daqueles professores, assim, caxias. Eu chegava antes do horário da aula e saía quando os alunos me permitiam sair, porque geralmente, quando terminava a aula, sempre havia essas perguntas. E os alunos me cercavam e perguntavam uma coisa, perguntavam outra. Eu não me furtava a responder, porque até aquilo, para mim, era um exercício mental. Quando o senhor foi dar aula no curso de Direito, a faculdade ainda já era no campus novo? Não, a faculdade era na Rua da Frente. Eu comecei na Rua da Frente. Aí passei uns 2 ou 3 anos ainda estudando, onde eu tinha estudado. Eu passei uns 3 anos lecionando na Rua da Frente, até que o campus foi instalado lá em São Cristóvão. Dentre os aspectos positivos, eu posso mencionar o crescimento não só físico das instalações da universidade, como também cultural, porque vários cursos foram sendo adicionados a partir dos anos. E de forma que hoje nós temos um movimento universitário aqui de primeira linha. E qual o aspecto negativo? Bem, eu receio até molestar, magoar determinada parcela da sociedade. Mas eu quero lembrar o seguinte, que no tempo em que eu estudei, quando o professor entrava na sala de aula, ele era alvo de respeito dos alunos. Os alunos se levantavam para saudar a pessoa do professor. Hoje não se vê mais isso. Até na maneira de se trajar. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar os bancos escolares da Rua da Frente, nós, alunos, íamos de terno. Primeira vez que eu me dirigi à Faculdade de Direito da Rua da Frente, de camisa de esporte, minha mãe repreendeu, porque ela achava que era uma falta de respeito. Hoje o aluno vai para a faculdade de Direito de bermuda, de camisa regata, entendeu? Eu não vou descer a detalhe, mas eu não acho que exista mais aquele sentimento de devoção que existia na minha época entre o aluno e o professor. É lamentável. Como professor, o senhor acha que qual foi o maior desafio assim, da sala de aula? Bem, houve vários, né? Houve vários desafios. Mas que me vem assim à memória, assim de pronto, eu não saberia dizer. Não saberia dizer. Lembro apenas de um incidente interessante que eu estava saindo da sala de aula, onde acabaram de ministrar uma aula, e entrou um rapaz alto, espadaúdo, tal, sentou na cadeira do professor
e disse assim: vocês todos, peguem um lápis e um papel e escrevam aí por que escolhi a profissão de bacharel em Direito. Vocês têm 15 minutos e têm que me entregar isso em 60 linhas. E saiu. Foi uma revolta geral. E os alunos me procuraram: professor, quem é esse? Eu disse: não sei, deve ser outro professor, eu não conheço. No fim, vim a saber que era um trote. Um dos alunos veteranos se arvoraram em professor e chegaram ali e passaram esse trote. E o pessoal apavorado, como é que iam escrever 60 linhas sobre essa matéria, esse tema. Foi dos trotes do senhor, né? Da frente, né? Doutor Eduardo, o senhor se aposentou do Ministério Público em 2007, mas o senhor continuou dando aula? Não continuei dando aula, porque antes de me aposentar do Ministério Público, eu já tinha me aposentado da universidade, entendeu? Eu achei que 30 anos já era um prazo muito bom, porque a idade estava se avizinhando. E a aula de um professor, a vida de um professor não se resume à aula. A aula não consta somente de 50 minutos. Para você entrar numa sala de aula, é preciso você ter preparado muito tempo antes aquilo que vai dizer. Você não pode improvisar. Vim falar aqui sobre isso, assim, fala, não. Você tem que ter a atenção e o cuidado com o aluno. Porque você está sujeito a um aluno lhe fazer uma pergunta, e se você não tiver estudado para dar aquela aula, você não sabe responder. E para mim isso seria a maior decepção da vida de um professor. O aluno lhe perguntar qualquer coisa e o professor não sei. Isso seria uma vergonha, para mim, inclassificável. Depois o seguinte, feitas as provas, você tem que levar essas provas para casa para corrigir. E tem que corrigir com cuidado, para não cometer injustiças. Na própria elaboração da prova, você não pode tergiversar, porque você não pode estar repetindo perguntas, porque senão os alunos observam que você não tem mais uma bagagem cultural para variar aquelas questões e já sabe de antemão o que é que você vai perguntar. Então você tem que estar inovando. E outra coisa, a universidade se situa lá em São Cristóvão. Eu dava aula pela manhã e dava aula pela noite. Às vezes, durante as aulas noturnas, eu notava alunos meus dormindo na carteira. Por quê? Porque são pessoas que também trabalham durante o dia. E eles estavam ali exaustos, são pessoas que estavam fazendo esforços inauditos para lograrem um diploma. E eu tinha que compreender que ele está dormindo porque está cansado, porque é um esforçado, era um comerciante, era um funcionário público, era um bancário. Estava ali em busca de um anel que lhe proporcionasse mudar de vida, galgar um degrau na sociedade. Eu tinha que compreender tudo isso, entendeu? Então, achei que com determinada idade já tinha cumprido minha missão como professor e era melhor parar. Até porque já não era mais um menino que era quando comecei a minha vida de professor. E aí, um tempo depois, você se aposentou no Ministério Público também? Aposentei no Ministério Público. A aposentadoria, para mim, foi um golpe. Eu poderia dizer que duas coisas me atraíram particularmente. Primeiro, a necessidade de estudar para poder bem exercer a minha função. E como eu falei anteriormente, eu sempre gostei de estudar. De forma que eu estudava com prazer, lia os livros de direito, lia os autores mais renomados do país, com prazer, porque eu gostava realmente de aprender para depois poder transmitir, não só como procurador, como também como professor. Em segundo lugar, outra coisa que funcionava como um atrativo para mim no exercício de minha profissão era o convívio com os colegas. Aquilo era muito bom, trocar ideias com os colegas era muito bom. Havia colegas admiráveis, inteligentes, um Pascoal Nabuco, era uma pessoa com quem se podia trocar ideias com prazer. Gilberto Villanova de Carvalho, às vezes, eu gostava de espicaçar Gilberto me colocando numa posição
juridicamente contrária a dele, só para ver a reação dele. Darcílio Melo Costa era outro procurador também, de escola. De forma que o convívio com os colegas era realmente muito agradável e proveitoso. Eu já tinha sofrido um certo golpe com a aposentadoria da universidade, porque aquilo me deixou um vazio. Porque eu gostava também daquele trabalho de ministrar aulas. Mas passei o foco só para a função de procurador de justiça. E me aprofundei nisso e estava levando com prazer. Só que, ao aproximar a data fatídica, que era aquele 4 de outubro de 2007, minha alma começou a ser atormentada pelo fantasma da inatividade. É um fantasma mesmo? É um fantasma. De forma que, no dia seguinte ao de minha aposentadoria, eu olhava para um lado, olhava para o outro. O que é que vou fazer hoje? Nada. Já pensou um peixe fora d'água? Era como eu estava me sentindo. E aí, o que o senhor fez para sair dessa situação, doutor? Aí procurava viajar, ler, eu sempre gostei muito de ler. Escrever um pouco, escrevi umas memórias, entendeu? Escrevi memórias que até minha mulher relutava em me deixar publicar, porque achava que as memórias não tinham relevância, eram fatos corriqueiros da minha vida, que não tinham tanta importância, e eu não deveria publicá-los como professor e como procurador de justiça. Mas para encher o tempo, tudo é válido. De forma que, enchendo o tempo assim, eu assado, de forma que hoje, se você me perguntar, voltaria ativo? Não, passou meu tempo. Tudo tem seu tempo. E como é que é o dia a dia do senhor hoje? O que é que o senhor gosta de fazer? Como é que o senhor preenche seu dia? Hoje é o seguinte, quando eu não estou lendo, eu tenho uma pequena propriedade aqui na zona de expansão, que pode-se dizer é a menina dos meus olhos. Gasto os olhos da casa, porque eu só tenho rendimento assalariado. Mas aquilo me enche o tempo. De forma que gosto de receber os amigos, gosto de ouvir minhas músicas, gosto de assistir meus filmes. Entendeu? Eu tenho uma coleção de DVDs de filme muito boa. Vou preenchendo o tempo assim. E viajo. Outra coisa é o seguinte, os netos foram surgindo. E, como diz o ditado, neto é filho com açúcar. E eles lambuzam minha boca de mel. Eu tenho 2 filhos, homens, todos 2. Cada um deles me deu 2 netos. Eu acho que, além do aporte cultural, intelectual, que o promotor deve ter, deve levar para a sua profissão, ele terá de ter, obrigatoriamente, 2 virtudes: independência e probidade. Independência, porque o promotor não pode estar a reboque de um chefe político, de um potentado, de uma autoridade que o submeta a seus caprichos. Ele tem que se portar sempre com dignidade, com independência, com lisura, de forma a não se sujeitar à influência de quaisquer hipóteses. E probidade. Aliás, probidade é uma qualidade exigível em qualquer profissão. Mas num promotor de justiça, ela é obrigatória. O promotor não pode ser desonesto, o promotor não pode se vender, o promotor não pode estar a serviço desse ou daquele indivíduo, porque, acima de tudo, ele deve prezar a sua própria moral, que é o apanágio da sua carreira. O promotor deve ser independente e deve ser probo. Se você perguntasse, começaria tudo de novo, eu ia lhe responder com o maior prazer. Com o maior prazer. A carreira que eu segui, eu novamente me disporia a seguir, tanto como membro do Ministério Público, tanto como membro do magistério. Eu acho que Deus me protegeu e eu fui muito feliz. Chegar aos 81 anos, como eu estou chegando,
com disposição e ainda querendo retornar às lides iniciais, eu acho que é uma benção. Excelente. Numa palavra, excelente. Esse projeto vai permitir que fique indelevelmente guardada a memória da magistratura sergipana e agora, segundo estou sendo informado, de pessoas gradas da sociedade sergipana, como membros do Ministério Público e outras personalidades. Eu vinha insistindo e venho no âmbito do Ministério Público para que se tome uma iniciativa semelhante, porque os homens passam. Colegas meus de nomeada estão desaparecendo. Já faleceram Pascoal Nabuco, Gilberto Villanova, José Andrade, José Gomes de Andrade, vários outros, Jorge Mesquita, José Costa Cavalcante, vários outros. E não se guardou nada desses colegas, não se guardou nada. É preciso que se tome essa iniciativa de preservar a memória, como vocês estão fazendo, do Ministério Público também. Urge que se faça, porque o tempo passa, o tempo não espera. Então é necessário que nós resguardemos para as futuras gerações a memória de quem foram os promotores e os procuradores de justiça, assim como vocês estão fazendo com os juízes, com os desembargadores. O Tribunal de Justiça está de parabéns.